tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu trago uma pergunta para você. Você precisa de magia? Por quê? Para que serve magia? A maioria das pessoas, eu acredito, que entra na magia pelo mesmo motivo que me levou também a entrar, né? Você tem os seus problemas, os seus boletos para pagar, pessoas que têm questões amorosas mal resolvidas, traumas familiares. Tudo isso pode ser um fator que leva uma pessoa a buscar auxílio em algo subjetivo, algo de certa forma ligado à religião, apesar de que eu vejo a magia mais como uma forma de entrar em contato com a espiritualidade sem a mão de uma instituição religiosa. Então tem muita gente que vê a magia como uma forma de prática espiritual livre das amarras institucionais seculares. Até porque as instituições seculares têm um histórico de muita contradição, de muita corrupção. Então, já começa por aí. E por que eu trago essa pergunta, né? Por que você precisaria de magia para resolver os seus problemas, os seus traumas, as questões mal resolvidas? Por que você precisa de magia para alcançar aquilo que você acredita que é o que vai te trazer completude, felicidade, né? Então, a maioria das pessoas entra na magia por essa razão. O que eu vejo é que as grandes religiões, né, e também a magia, são ferramentas que procuram explicar a realidade através de sua base filosófica para tentar nos trazer um certo conforto, né, através de suas explicações sobre questões existenciais, por exemplo. Então, qual é a relação do homem com o divino? O que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas, né? Por que existe tanto sofrimento no mundo? E a gente que fica vendo esse sofrimento no mundo, se for uma pessoa assim que não é lá muito apática, ela acaba se revoltando, né? É uma coisa assim que não dá para engolir. E tem aquela situação, né? Às vezes a pessoa pensa que vai entrar na magia para resolver suas questões pessoais, e no final das contas, quando ela se depara com essa base filosófica e ela não encontra ali as respostas de uma forma satisfatória, isso pode acabar trazendo ainda mais dor e mais sofrimento, visto que ela não está, digamos, preparada para receber esse alimento, que é a nutrição da alma, né, que está vindo ali para alguém que ainda não tem os seus dentes para mastigar, ainda é um bebê. Então a gente se depara, como muitas pessoas também se depararam com essas questões e acabam entrando em um conflito existencial, né? Você vê o Dostoiévski passou por isso, Nietzsche passou por isso, né? E tem outras personalidades aí na história, outros escritores e outros autores que também passaram por isso. A gente vê que grandes filósofos, né, como Platão, Iâmblicos, né, Plotino, conseguiram chegar a uma determinada conclusão, né, deixaram obras com a sua base de entendimento sobre essas questões, e a gente vê que, além desses grandes filósofos, né, no próprio texto canônico, né, a gente tem Kohelet, que é o livro de Eclesiastes, os livros de Salomão, ele traz ali nos provérbios o entendimento de que, também a gente vê isso no livro de Jó, é um entendimento de que, por mais que o homem busque sabedoria, ele acaba entrando nesse despertar, né, para a espiritualidade, e isso traz um sofrimento, porque o conhecimento faz com que você veja uma realidade que a vida material, com todos os seus problemas, que não são nada mais do que cortinas de fumaça, né, para cobrir essa realidade, desviam o foco, a sua atenção dessa realidade, e você não percebe isso. E quando você se depara com essa realidade, vem esse sofrimento, esse inconformismo. E você não tem as respostas que você gostaria, né, para essas questões, né, para te dar um conforto. Então você não vai encontrar isso em religião alguma. Nenhuma religião é capaz de te trazer essas respostas, pelo menos não em sua totalidade, não todas elas. Vão responder algumas questões dentro de algum viés de percepção daquela religião ou daquela filosofia,
e até a própria Kabbalah também enxerga certas coisas que estão ao nosso redor, né, e não tenta romantizar isso de forma alguma. A gente vê que tem algumas respostas que a gente encontra em algumas tradições que parece uma coisa assim meio romantizada, meio que tenta passar uma maquiagem em questões que são incômodas, né, como essa questão de sofrimento. Quando você, por exemplo, se depara com o sofrimento de pessoas vulneráveis. Né? Por que isso? Por que essas pessoas passam por isso? Alguma tradição vai dizer que é coisa relacionada com vidas passadas, com karma. Não, isso não faz sentido para quem vê isso de uma ótica lógica. Não é justo aos olhos da humanidade, aos olhos daquele que está aqui nesse plano passando pelas mesmas situações. Aí vão dizer, mas é porque no plano superior existe algo muito maior que está além da nossa compreensão. Então, cada tradição vai dar ali as suas explicações possíveis. E a gente eu particularmente, acabei entrando na magia para resolver questões pessoais, né, e me deparei ali com uma ferramenta que me tornava possível tentar alcançar algumas respostas. Muitas delas eu consegui encontrar através da Kabbalah, e nem todas elas foram respostas também satisfatórias, mas foram respostas que eu achei coerentes. E o entendimento que mais coube, né, para trazer assim uma certa harmonia na nossa existência como ser humano aqui nesse plano material, como um indivíduo que tem consciência da responsabilidade do seu papel nesse plano de matéria, é um entendimento que eu extraí ali do livro de Jó, que o autor de Eclesiastes, né, o rei Salomão, também traz, e se resume a algo muito simples. Que não adianta você tentar encontrar respostas para coisas que nenhuma instituição, pessoa alguma ao longo da história conseguiu, e você vai ficar ali dando murro em ponta de faca, tentando responder certos mistérios que até hoje, ao longo da história da humanidade, ninguém conseguiu encontrar essas respostas. Você vai sofrer por causa disso. Isso vai te causar incômodo, e esse incômodo, perdurando por um longo período, pode te trazer algumas perturbações. Então, o que é a resposta que esses grandes homens, esses grandes pensadores chegaram a concluir? Qual que é a resposta deles? O que eles concluíram? Concluíram que você está aqui nesse plano, procure viver a sua vida da melhor forma possível. Procure ser uma pessoa, viver da melhor maneira, ser uma pessoa altruísta, uma pessoa correta, uma pessoa que procura fazer as coisas baseadas em algo sólido, em atitudes nobres. A gente sabe que todos nós temos sombras, que todos nós temos os nossos defeitos, os nossos vícios, mas o que eles dizem é que você deve se esforçar para tentar não se subjugar a esses vícios, não se subjugar a essas falhas. Eventualmente, você vai cair nelas, você vai se entregar a elas, mas sempre há a possibilidade de se levantar depois de uma queda. Então, o que eles dizem? Aproveite a vida, carpe diem, viva, coma, beba, ame a mulher que você tem ao seu lado, a mulher ame o marido, o companheiro que você tem ao seu lado. Busque viver a vida com alegria. Foque nas coisas boas que você tem e não persiga com demasia, com obsessividade, algo que você coloca num patamar e olha aquilo ali como um ídolo que vai te trazer a felicidade, e você despreza então o seu presente, o seu agora, na esperança de um futuro que você idealizou e que pode não passar de nada mais, nada menos que uma miragem nesse deserto, que é essa travessia da vida que nós fazemos até chegar à Terra Prometida. Eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais.